Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao podcast Gente para Negócios. A temporada número 2 está incrível e não poderia ser diferente. Temos aqui mais uma entrevistada super especial, ainda mais falando dos 30 anos da MH Consult. Nós temos, né, essa comemoração especial aqui, essa data, que é uma data pra gente memorável. Nós temos aqui, né, Rogério, uma entrevistada que faz parte de tudo isso, né? Olá, Rafa. Olá, ouvintes ou espectadores que internautas de uma forma geral. Estejam conectados conosco de alguma forma. É um prazer tê-los conosco e hoje a surpresa é maravilhosa, porque é uma pessoa que se conecta com a história da empresa há muito tempo, há muitos anos. Então a gente tem muitas histórias divertidas, outras que demos um trabalhão para ela. É a famosa cliente, né? Mas o Rafa vai chamá-la pelo nome, eu conheço mais como queridona. Né? Então introduz a pessoa aí para nós, Rafa. Seja muito bem-vinda, Cíntia Bezerra. Prazer receber você aqui conosco. Prazer é todo meu. Obrigada por estar aqui com vocês dois. Terem lembrado de mim, né, nesse momento tão comemorativo que é os 30 anos da MH. Com saudades do nosso grande amigo Marvin, que está longe, mas está perto no coração, como ele sempre diz. E vamos bater um papo legal aqui, trocar algumas informações assim, de histórias que eu conheço um pouco da MH, que talvez o Rafa não conheça, né? O Rogério já conhece, porque eu já repeti algumas vezes para ele, mas é um prazer todo meu estar aqui com vocês. Aliás, você conhece a MH antes do Rogério conhecer a MH. Com certeza. Conta um pouquinho, como é que foi essa conexão com a MH Consult, Cíntia? Na realidade, a MH começou há muitos anos, ainda quando eu trabalhava na Gillette do Brasil, que hoje é Procter & Gamble, e o Marvin tinha um sócio, o Hélio, e eles tinham uma empresa chamada Master. E eu fiz um dos primeiros treinamentos que eles fizeram para a Gillette do Brasil, no Rio de Janeiro. E desde aí a gente não se desconectou. Eu tive que levar esse treinamento para Manaus. Eu sou originária de Manaus e eu vim representando a fábrica de Manaus. E depois tínhamos que levar para supervisores, para gerentes que não podiam vir para o Rio de Janeiro. E naquela época ainda não tinha os locais de eventos, né, nada assim programado. Então o Marvin me deu assim uma dica: olha, eu vou precisar disso, todo mundo tem que ficar junto, precisa de tantas salas, enfim. E a gente foi para o meio da floresta. Nós fomos para um dos primeiros hotéis de selva que tinha, que teve em Manaus naquela época aí dos anos 80, e foi assim uma maravilha. E ele não esquece essa história até hoje. E ele sempre olha para mim e fala assim: você me levou para o meio da floresta amazônica. E daí a gente não se desconectou. A gente sempre permaneceu conectados, e por onde eu passei na minha vida profissional, eu sempre puxava o Marvin para trabalhar junto com a gente. E quando ele fundou o MH aqui, encontrei-o assim, por acaso. E aí desde então, vamos dizer, desde 2005 mais ou menos, a gente não se largou. A gente ficou muito junto e ele conseguiu realizar vários programas onde eu passei e ajudar a desenvolver pessoas, que é assim o DNA que está na minha veia há muitos anos. A Cíntia, inclusive, quando eu a conheci, ela estava até pouco tempinho atrás, né, Cíntia, como diretora de RH da Perfect Van Melle. E para mim, é a empresa que a gente tem mais história, que permeou toda essa jornada aí, que foi continuamente fazendo trabalhos, e foi muito legal. Eu estou 15 anos na MH Consult, então conheço a Cíntia há 15 anos. A Cíntia tem, como disse, muito mais tempo com a MH, mas a minha experiência com a Cíntia foi sempre de nos desafiar, de nos ajudar a crescer como empresa, e isso eu sou muito grato a Cíntia. Então, às vezes a gente queria testar um produto novo, um projeto novo, e a gente ia abertamente com a Cíntia. Cíntia, olha, tem um modelo assim, que tal, o que você acha? E a Cíntia topava fazer. Então sempre foi realmente uma grande parceira, que eu tenho uma gratidão imensa por ter apostado na gente, para a gente ser o que a gente é hoje. Isso me lembra muito o nosso manifesto da marca, que nós lançamos recentemente, né, onde tem ali uma parte escrita, né, 3 mãos, né, por você, por Marvin, um pouquinho da minha ajuda ali, de que nós aprendemos muito com os nossos clientes também, né, Rogério? Então acho que esse é um caso típico, né, de um aprendizado de muito tempo. Exatamente. Né? Quando eu estava escrevendo essa parte do manifesto, eu lembrei muito da Cíntia. Então, toda a minha gratidão. Eu que agradeço. Na realidade, a MH, quando começou essa nova parceria, né, em 2005, quando eu comecei na Perfect Van Melle, foi realmente coisas que nós construímos, vamos dizer, a 4 ou 6 mãos, às vezes até mais mãos, porque a gente tinha a diretoria envolvida no processo, né? Então, nada veio empacotado.
todos os nossos programas que a gente trouxe, ou foi uma iniciativa da Perfet, levar para a MH, ou da MH trazer para a Perfet. E isso ajudou muita gente, né? Uma empresa que estava no Brasil já há muitos anos, que passou de um processo de fusão com uma outra empresa, e tivemos que fazer um projeto juntos para colocar todo mundo no mesmo ambiente. Foi daí que começou. E se passaram 15 anos, 16 anos, né? Hoje eu já não estou mais na empresa, mas eu tenho a certeza que ainda existe muitas coisas da MH lá. E com certeza ainda vai ter outras coisas também para ser feitas na Perfect Family. E hoje a gente vê uma empresa que está aí no mercado com produtos maravilhosos e pessoas que passaram por lá e que ainda estão lá, que foram desenvolvidas pela MH, pelos profissionais da MH. Então isso aqui para mim foi sempre uma porta em que a gente se abria para a MH e a MH se abria para a empresa. Tanto na Perfect como na Gillette, que foi a empresa anterior, onde eu trabalhei muitos anos com o Marvin diretamente. Ô Rafa, e você sabe, complementando isso, tem vários ex-profissionais Perfect Mameli que nos contratam nas empresas que estão agora. E não só em RH. Então tem gente que é do trade, tem gente que é do marketing, tem gente que é da área comercial, de logística, e continuam nos contratando nas empresas que estão. Então, isso é um motivo de realmente de muito, eu não vou dizer orgulho, mas de muita satisfação, de muito carinho, porque a gente foi construindo um legado em conjunto. Né? Muita parceria, acredito, né, Rô? Porque eu acho que foi isso que a gente desenvolveu ao longo desses anos. Desde você introduzir um processo para a diretoria, um primeiro plano estratégico. O Brasil foi um dos pilotos do plano estratégico dentro da Perfect Mameli, e isso alguns anos atrás, 2006, da entrada do Rogério, e isso permeou para a organização. Então hoje todo mundo, se a gente falar do plano estratégico da Perfect, o famoso OPS, que eu acho que ainda existe esse nome lá, a gente sabe o que significa para todo mundo, da produção ao diretor. Então acho que essa foi uma coisa que marcou bastante, foi esse primeiro momento. E hoje a gente tem uma pessoa que viveu isso como diretor e hoje é presidente da companhia no Brasil, e a gente tem o diretor que estava no Brasil na época, que era holandês, o Harold, que hoje ele é o general manager, vamos dizer assim, ou vice-presidente da Perfect para a Europa como um todo. E ele deixou esse legado aqui para a gente. Então isso foi muito bom também. E uma observação para os nossos amigos que estão nos acompanhando: tá farmando um temporal aqui em São Paulo, que se por acaso nós tivermos aqui um barulho aqui de trovão, uma coisa mais, tá acontecendo nada aqui na MH não, tá? Aqui tá tudo certo, é o tempo lá fora que tá armando aqui. Já deixo avisado que quem estiver ouvindo a gente aqui estranhar qualquer tipo de ruído, já fica então, né, sabendo o que tá havendo aqui. Bom, a gente sempre, né, com os nossos entrevistados, a gente quer também conhecer um pouquinho mais a respeito dele, a gente sempre brinca, né? Vamos tirar o crachá de lado, você tira o CNPJ de lado, ser humano não, lá, a gente quer saber quem que é a pessoa que a gente está conversando. Então, fala um pouquinho sobre você, né? Sou Cíntia Bezerra, casada com Ralphlin, sou amazonense de Manaus, deixei a minha terra nos idos de 97, fui transferida pela Gillette para Boston e depois me mudei para São Paulo e daqui não saí mais. Hoje estou em Campinas, tenho 2 filhos maravilhosos, o Antônio e o Lucas. Sou uma pessoa que foca no ser humano. Por onde eu passei, a minha vontade sempre foi de fazer as pessoas crescerem naquilo que elas sabem fazer ou aprimorar aquilo que elas já sabiam fazer. Então essa é a pessoa que gosta de ver alguém galgando um local melhor para se trabalhar, olhando sempre o lado humano. São, né, se a gente for falar um pouco mais do nosso RH6, aí a gente vai falar um pouco sobre sentimento, paixão, propósito e não só habilidade técnica, né? A gente sempre procurou trabalhar os colaboradores de onde eu passei como um ser humano como um todo, que tem problemas, que tem soluções, mas que precisa sempre estar sendo direcionado para um desenvolvimento, para um futuro. Né? Tanto que o nosso grande projeto na Perfect Family chamou-se Next Step, e que a gente garantia que as pessoas iam se desenvolver sem prometer cargo, função. Você estar pronto, na hora que você vai precisar, você vai usar. Então sempre foi esse meu DNA, e é uma coisa que eu faço há muitos anos, e eu gosto muito de trabalhar com pessoas. E Rafa, além de tudo isso que eu falei, um dos grandes motivos que a gente pensou em trazer a Cíntia para bater um papo é que ela tem uma expertise, uma jornada como diretora de RH de multinacionais. E o outro é que ela está numa fase muito bonita da vida, né? Que é a transição de carreira. E a gente estava dizendo aqui, antes uma pessoa
Meu pai, por exemplo, ele começou a trabalhar com 12 anos, sei lá com quantos anos de carteira assinada. Meu pai literalmente se aposentou com 43 anos de idade. 43 ele já estava aposentado, né? Hoje você nem imagina uma pessoa com 45, 50 anos aposentado. Tem uma lenha inteira para queimar. E mesmo quando a pessoa se aposenta, né, e você olha do ponto de vista de longevidade, tem outra carreira pela frente, né? Então isso me motivou também a trocar essa ideia com a Cíntia, porque ela tem a bagagem como diretora de RH e está vivendo essa experiência. Então, para conversar com os nossos interlocutores sobre, e aí? O que vem pela frente, né? Quais são os desafios? A Cíntia já está conectada com um projeto, inclusive que a gente já conversou, né? Já exibiu o podcast, sim, inclusive, que Somos Todas Marias. Foi a Cíntia que nos introduziu para o time Somos Todas Marias. Então, vamos ouvir a Cíntia sobre isso, né, Rafa? Sim. Com certeza. Transição de carreira é uma coisa que a gente vive como profissional de RH, porque é uma das coisas que a gente tem que oferecer, principalmente para aqueles funcionários que vão ou se aposentar ou vão buscar uma outra coisa diferente no mercado. No meu caso, realmente, eu estou há 1 ano e pouquinho, né, que deixei a Perfect Van Melle, e levei o ano de 22 buscando, pensando como que eu iria continuar a minha jornada para desenvolver pessoas, né? E surgiu uma oportunidade, através de uma amiga minha, para conhecer um projeto chamado Somos Todas Marias, que não é uma ONG, não tem um CNPJ de uma empresa, está ali no meio, né? Mas é uma coisa voltada ao terceiro setor. Que é chamada empresa de impacto, né? Empresa de impacto, negócio de impacto, né? Então, Somos Todas Maria, como vocês viram no podcast passado, né? Surgiu com 4 sócias e eu hoje estou atuando como voluntária. Vou aprender muito com essas mulheres que estão tocando o negócio, porque são pessoas que têm 20, 25 anos já nesse mundo do terceiro setor, vamos dizer assim, mas que está trazendo um modelo diferente. Um modelo que deu certo lá em Bangladesh, que gerou um Prêmio Nobel da Paz, que é o professor Yunus, né? E que a gente está trazendo agora, escolhemos a área da beleza. E eu tô assim, novinha lá, né? Então, estagiária. Tô estagiária, isso. Tô estagiária. Então, tô ouvindo muito essas mulheres e aprendendo com elas. Não só as Marias, mas as pessoas que estão trazendo um modelo de negócio de impacto para o Brasil. Que é uma forma da gente ajudar, principalmente o foco são mulheres que estão nas nossas periferias na área de beleza. E eu espero entrar com o meu conhecimento de desenvolvimento de liderança, de competências, de habilidade, de palestra para essas mulheres que estão lá na periferia, que não têm ainda a condição de fazer um curso, nem que seja num Senac ou numa outra escola próxima da sua, que aprendeu talvez uma profissão de manicure ou de cabelo, de cabeleireira, fazendo. E eu já, nesse podcast que a gente falou da Somos Todas Maria, a Ana Paula, que estava com a gente, falou isso, né, para as mulheres que estavam lá ouvindo. Vai e faça, né? Você sabe como fazer, mas não deixe o tempo passar. Vai e faça no momento que você precisa fazer. Então, ela é uma das Marias que estão sendo inspiradoras para mim. E eu espero contribuir bastante com o processo, né? Com esse modelo. Para mim, é um caminho totalmente diferente do que eu vivi, né? Uma estrutura organizacional, de onde eu passei meus longos anos de RH. E é, assim, um time pequeno, que as pessoas se falam, a gente se encontra uma vez por semana, online ou presencialmente, e acho que todo mundo consegue fazer uma transição de carreira, mas tem que buscar aquilo que gosta de fazer, e eu gosto de desenvolver pessoas. Então, acho que aí eu vou poder contribuir bastante com o projeto Somos Todas Maria. E transição de carreira, você pode se programar ao longo do seu processo de trabalho, né? Porque hoje a gente já está vendo várias gerações aí que estão dizendo, eu não vou trabalhar 30 anos, 40 anos numa mesma empresa, como foi, acredito, o caso do teu pai, né, que ele trabalhou muitos anos. Querem estar mudando sempre, querem estar buscando coisas novas, né? Eu tenho um filho de 22 anos que está buscando isso, né? Já passou por algumas empresas fora do Brasil e aqui no Brasil, mas não vai ser aquele modelo que a gente teve no passado de criar a fidelização por tempo de serviço, mas sim por contribuição. Então, eu digo para todo mundo que está nos ouvindo que é possível você se redescobrir
Pode ser através de uma busca de um mentor, ou de um coach, ou de um projeto que você já ouviu falar, e vá atrás. Você consegue fazer aquilo que você sempre fez de forma diferente. Então, acho que é o que eu pretendo fazer aqui no Somos Todas Maria. Ô Cíntia, e como é que é isso? Vamos para a prática, né? Uma coisa é o glamour, é o brilho, ou é o que está na superfície. Uma outra coisa é a hora que você toca o rádio relógio de manhã e aí você fala, opa, peraí, eu não vou mais para aquela empresa que eu fui muitos anos. Eu não vou fazer mais aquele papel que eu fiz muitos anos. Então, eu imagino que para você, um lugar que, eu vou colocar entre aspas, pode ser uma zona de conforto, é trabalhar como diretora de RH de uma multinacional. Né? E aí um belo dia você levanta e fala, bom, eu não estou mais como diretora de RH de uma grande multinacional. E eu imagino que você realmente tenha se preparado, porque como você é do mercado, já aposentou muita gente na sua carreira como diretora de RH, se aposentou executivos, gerentes ou mesmo pessoas em papéis mais operacionais ali, você já viu muita coisa. Como é que foi essa experiência ou como é que está sendo essa experiência para você? Conta pra gente. A experiência foi muito profunda, porque na realidade, como você falou, em alguns momentos da minha carreira como diretora, eu consegui preparar, né, pessoas para essa transição, para essa vida, vamos dizer assim, entre aspas, de aposentado. E para mim foi um pouco diferente, no sentido de que eu não planejava ainda estar nesse momento, mas ele aconteceu, né? E no momento em que ele aconteceu, eu falei, agora eu preciso de um tempo para mim mesma, né? Preciso olhar para mim, ver o que eu fiz, ver o que eu continuo com vontade de fazer e dar tempo ao tempo, né? Cuidei da minha família, né? Cuidei da minha mãe e cuidei muito de mim. E quando surgiu esse projeto do Somos Todas Maria, ele surgiu já há mais de um ano. Mas eu ainda não me sentia preparada para voltar, né? Até que esse ano eu conversei com essa minha amiga, muito próxima, e falei, não, agora acho que já está na hora. Eu preciso botar para fora tudo que eu aprendi nesses anos todos, né? Eu acho que cada pessoa que tem uma profissão, seja de nível de diretoria, ou de board, ou de gerente, ela sempre procura se preparar. Mas a gente sabe que na cultura brasileira isso ainda não está muito arraigado, diferentemente de alguns outros países em que você se prepara para isso. Então, você às vezes é tomado por uma decisão de uma organização, de repente, que é uma pessoa mais jovem, né, que é uma pessoa com outro tipo de conhecimento, e a gente não está se preparando para isso. Então, assim, para mim, eu vinha me preparando, mas a minha data era outra. Aconteceu um pouco antes, mas foi muito bom, porque eu pude parar para pensar, e hoje eu estou seguindo um caminho diferente do mundo corporativo, a princípio, né? Então, a minha ida para o terceiro setor é uma coisa que já tinha passado na minha cabeça muitos anos atrás, até por força dos programas de desenvolvimentos em que a gente trabalhou muito, no caso o MH e as empresas onde eu trabalhei, a gente sempre estava levando algum conhecimento para todos os níveis da organização. A gente nunca só trabalhou com diretoria, com gerência, a gente trabalhou com chão de fábrica, né? Para quem não sabe, o Rogério veio de chão de fábrica, e para a gente ter uma pessoa que trabalhou no ambiente de produção, né? Não gosto nem muito de usar esse nome de chão de fábrica, mas no ambiente de produção, vivenciar e vir para a RH trouxe muito aprendizado. Então, ele consegue, né, o Rogério, nos todos os momentos em que a gente fez alguns programas, a gente sabe até onde a gente vai poder chegar. Ele chegava para mim e falava, eu consigo me comunicar com o eletricista, eu consigo me comunicar com a manutenção, e assim foi. Então, eu acho que as empresas hoje têm que olhar um pouco isso, né? A gente não tem que só desenvolver nível de gerência, nível técnico, a gente tem que desenvolver aquelas pessoas que vão contribuir para o negócio naquele momento que ela está presente, porque amanhã ela pode não estar, né? Então, essa sempre foi assim, uma defesa da área de RH dentro de treinamento, porque as organizações, quando passam por dificuldades, onde é que corta primeiro o dinheiro? RH. Onde? Em treinamento. Não se mexe em benefício, não se mexe em plano de saúde, mas se mexe em treinamento, se mexe com pessoas, né? Então, acho que o meu grande aprendizado foi esse.
olhar sempre um local onde eu possa continuar essa minha veia de desenvolvimento de pessoas. E até porque, né, Rogério, existem situações diferentes. Uma coisa é a recolocação e outra coisa é a transição de carreira. A partir do momento que você tem um revés ali, alguma situação que muitas vezes foge do seu controle, há aquela possibilidade de escolha de seguir pelo mesmo caminho. Agora, a transição de carreira é buscar ressignificar a própria vida, né? Eu passei por isso também, todos sabem, jornalista, trabalhei a vida inteira em televisão e tal, vim parar em treinamento, em recursos humanos e tudo mais. Eu decidi ressignificar minha vida. Poderia estar buscando vagas dentro de uma redação novamente, mas já não fazia mais sentido para mim. Você está nesse estágio, buscando algo que faça mais sentido para o teu estilo de vida hoje, para aquilo que você tem como importante? Para minha essência, eu vou dizer assim, né? Porque se a gente olha um pouco o Brasil como um todo, a gente vê onde ainda existem muitas necessidades para desenvolver pessoas e dar oportunidade para as pessoas, né? Então, eu acho que o terceiro setor é um dos setores que já vem se profissionalizando há muitos anos no Brasil, mas que ainda a maioria das grandes empresas ainda não enxergam como um local em que você pode ajudar e criar vínculos, né? Para mim, a escolha do terceiro setor nesse momento me favoreceu porque eu vou fazer aquilo que eu gosto, para quem eu gosto e que vai significar para aquelas pessoas. Vai trazer um significado para a vida delas, né? E vai trazer uma ressignificação para mim mesma. Porque eu não vou estar numa estrutura hierárquica, né? Não vou estar com todos os tools, né? Com todas as ferramentas que uma organização tem. E com os postos e não postos, com os limites. Com verba, sem verba, como que a gente vai, né? Parcerias e não parcerias, como a gente está conversando com a MH. Então, é esse sentido que está me motivando. É começar a abrir portas para que esse projeto cresça. Cresça como cresceu em Bangladesh, porque a gente tem um propósito lá no Somos Toda... Eu já estou falando até a gente, né? Porque eu sou uma voluntária lá no Somos Toda Maria. É levar isso para o Brasil inteiro. Tanto que já teve experiências não só aqui na cidade de São Paulo, mas em Recife, no Sudeste. Então, a gente realmente está com um foco de um propósito muito grande para os próximos 5 anos em desenvolver o Somos Todas Marias. E é lá que eu quero estar nesse momento. Ô Rafa, você sabe que aqui eu vou pegar um gancho. Se pegar o histórico da Cíntia, quando ela fala lá, nós não desenvolvemos apenas diretores, gerentes, líderes. A gente foi até a operação, com quem estava operando uma máquina e conversando com eles. Eu vou usar uma outra expressão. A Cíntia sempre foi atenta com pessoas que, por vezes, poderiam se sentir invisíveis dentro daquele contexto. E eu sei disso porque, como ela falou, e eu acho que a maioria que nos ouve aqui não sabe dessa história, realmente eu fui eletricista de manutenção dentro de uma fábrica. Trabalhei há alguns anos, eu comecei minha carreira como operador dentro de uma fábrica. E a gente se sente invisível mesmo. Eu lembro que uma vez eu estava começando a fazer engenharia e eu trabalhava para pagar minha faculdade de engenharia. E eu fui por um corredor que eu sabia que o gerente de engenharia sempre passava. E eu queria que ele soubesse quem eu era. E eu estava com capacete, macacão cheio de graxa, com a minha mala de ferramentas. E eu vi ele vir no corredor. Falei, eu vou falar para ele que eu estou fazendo engenharia. E eu estiquei a mão para cumprimentá-lo. E ele passou batido por mim, não me cumprimentou. E eu me senti um lixo. Eu me lembro até hoje da cena, parece que está acontecendo agora na minha frente. Eu me senti muito mal. Ele sequer olhou para mim. Alguns anos depois, eu me tornei engenheiro de produção naquela fábrica. E ele se tornou meu chefe. E hoje é um grande amigo meu, eu tenho um carinho por ele, ele me ensinou muito. E eu contei essa história para ele. Sabe o que ele falou para mim? Rogério, eu não lembro, eu não vi. Então, às vezes, não é que ele fez de má fé, não fez por arrogância. Às vezes ele acabou de sair de uma reunião pesada, ele estava com a cabeça na lua. E eu realmente passei por invisível. Mas o ponto é o seguinte, como é que nós não podemos deixar as pessoas passar por invisíveis? Independentemente, né, os benefícios que nós tivemos no contexto que a gente está, não podemos... usar, e eu não estou jogando a responsabilidade para ele, eu só estou pegando o contexto, porque ele é um cara que eu adoro, mas a gente não pode se dar ao privilégio de não perceber as pessoas em volta da gente. Serve para o seu Zé na portaria,
serve para o rapaz que está passando com a mala cheia de graxa ali, e para esse projeto que a Cíntia está falando, para esse contexto, Somos Todas Marias. Nós entrevistamos uma das Marias, que é carinhosamente chamada, o nome dela é Ana Paula, né, que ela falou que ela ficou muitos anos passando como invisível. E esse projeto, né, essa oportunidade deu espaço para ela ser visível. Com certeza. Né? Então, Cíntia, eu quero conectar com um outro ponto, que é o que a gente tem falado e aconteceu essa semana também em relação ao próprio etarismo, né? Porque às vezes a gente está falando de pessoas que estão marginalizadas na sociedade, mas nem sempre é só por uma questão financeira. Às vezes está sendo marginalizada justamente porque essa pessoa já está na hora de aposentar, está fazendo hora extra aqui. Essa semana aconteceu. 2 garotas, infelizmente, eu não quero ficar tacando pedra nas garotas, é só o contexto. Né, elas desqualificaram uma pessoa com 42 anos que acabou de entrar na faculdade. Né? Então, Cíntia, que recado você tem para dar para essas pessoas que por vezes estão se sentindo marginalizadas em relação à faixa etária, mas tem muita lenha para queimar ainda? O que você tem para dizer para nós a respeito disso? Acho que tem que olhar para o lado, olhar para frente. O passado é o passado, você já traz ele como bagagem, mas se você ampliar o seu horizonte aqui e lá, você vai descobrir muita coisa boa para você fazer. Seja de voluntariado, seja você trabalhar numa organização menor, seja você até começar um negócio próprio, né? Hoje existem sistemas de crédito para empresários sérios, para empresários que querem abrir um negócio. Eu acho que as pessoas precisam realmente ampliar. E eu posso dar um exemplo, né? Assim, nessas últimas organizações que eu passei, as pessoas tinham uma meta. Não, eu vou ficar trabalhando aqui até X anos, eu vou me aposentar aqui, vou viver disso daqui que eu consegui construir. Mas, na realidade, extrapola isso, né? Então, teve gente que passou, na minha experiência como diretora, que achava que nunca ia sair daquela empresa porque já tinha 30 anos. E a pessoa saiu e foi para uma outra empresa. E era uma pessoa jovem, perto dos seus 50, mas resolveu ainda continuar no mundo corporativo. Então, assim, para mim, o tempo que eu pensei do que eu iria fazer, eu tinha decidido que eu não ia voltar mais para o mundo organizacional. Que eu queria fazer alguma coisa diferente. Que as minhas habilidades, minhas competências pudessem ser úteis para outras pessoas como foram. Então, não se prenda à sua idade, né? A gente já viu outros casos de senhores que começaram a fazer medicina com 60 anos. Tem muitas histórias aqui no Brasil mesmo. E nas próprias empresas onde eu passei, tinham pessoas da fábrica que tinham feito só o 2º grau. A gente incentivou. Vai fazer a faculdade. Você quer crescer aqui? Vai fazer uma faculdade. Tem um benefício, você pode usar. E muitos deles se formaram e hoje continuam na empresa até com uma condição melhor do que com aquela cabeça olhando só aquilo que ele foi dito que ele só poderia fazer, né? Então, eu fico muito contente que onde eu passei, eu consegui abrir a mente de várias pessoas para continuar se desenvolvendo. Então, hoje, meus cabelos brancos já estão naturais há 7 anos, né, que eu resolvi assumi-los, mas eles carregam muita bagagem, carregam muito conhecimento. E eu tenho certeza que eu vou conseguir passar isso para outras pessoas. Ou seja, depende da gente, né, Cíntia? Depende da gente, depende de você, de Pode você ser querer. uma crença limitante ou uma crença de desenvolvimento, né? É aquela história do... Ou você foge, né, que a gente conversou sábado, né? Ou é o medo ou o ataque. O que você vai fazer, né? Se der medo, você vai ficar paralisado. E a Luísa Trajano já dizia muitos anos atrás, se você fica parado, o mundo passa, você não é poste, né? Então você tem que estar sempre se movimentando. E eu espero que esse meu movimento de agora possa contribuir bastante para a vida de muitas pessoas. Pode ser nesse momento agora que eu estou no foco no Somos Todas Marias, mas pode ser com outros projetos que possam surgir para mim nessa minha carreira nova que eu estou começando agora. E a chuva veio, viu? É isso aí. Será que ela vai aparecer no nosso podcast, essa chuva aí? Tá bem forte lá fora, Tem né? um trovão aqui, se por acaso o trovão for muito forte, eu pular da cadeira aqui, vocês não riam, tá? Tomara que não caia energia, só pra gente terminar o podcast, né?
Legal. Eu me identifico muito com a sua história, com as suas decisões, porque eu passei também, né, por esse momento de transição de carreira. E foi muito curioso, assim, porque eu fui experimentar também, né, a vida, fui fazer curso, fui me enfiar no online, eu fui tentar várias coisas. E acabei, né, enveredando aqui por um caminho, só que o engraçado é que muitas dessas habilidades e tentativas, né, que para alguns poderiam ser tentativas frustradas, foram habilidades que eu adquiri ao longo de um ano e pouco de tentativa, né, de experiências e que me ajudam hoje, inclusive, né, nas tarefas que eu faço hoje. Se tem algo que eu posso também contribuir nessa conversa aqui, é dizer que é um momento, né, esse momento de transição de carreira, é um momento de descoberta, sim, né, de se redescobrir, mas de se adquirir também muitas habilidades novas. Para mim foi uma experiência muito interessante, viu, Rogério? E ele é jovem, né? Um jovenzinho de 42 anos. E já passou por alguns caminhos, né? E está aqui hoje, né? Se reinventou. Eu acho que a gente consegue se reinventar. O ser humano consegue se reinventar. Ele não pode ficar parado. Ele tem que sempre estar olhando para frente, para o lado, o que está acontecendo. Mesmo com as notícias ruins que estão na televisão, você pode eliminá-las. Busque as coisas boas, né? Busque seu networking, né? Busque parcerias. Olhe até na sua cidade, onde você está. Provavelmente você não trabalha na sua cidade, você trabalhava em outra, mas olha a sua cidade, onde você pode trabalhar. Eu estou morando hoje em Campinas, mas o trabalho do Somos Toda Maria é aqui em São Paulo. Né? Então, eu moro em Itu, estou trabalhando em São Paulo. Então, e a gente está indo para a periferia, a gente está indo para algumas outras regiões. Descobrindo, né? Descobrindo o mundo que não é a grande São Paulo, né? Não é a São Paulo aqui da Marginal, né? Não é a São Paulo da chuva agora lá fora. É uma outra realidade. E pegando um gancho da Ana Paula que falou no podcast dela, ela falou assim, eu vivo ali onde eu cresci. Eu morava aqui em São Paulo, fui para essa região, eu vivo ali, eu não venho para cá. Lembra que ela falou isso no podcast? É um outro território. É um outro território. Eu demorei 2h30, eu esperava chegar aqui 1h30. Então, tem muita coisa acontecendo fora das grandes cidades, dos grandes centros. Então, eu acho que você pode fazer um diferencial na vida de uma pessoa, basta você querer. É isso que eu tenho para Muito legal. dizer. Bom, eu acho que a gente vai caminhar aqui para o final do podcast, que eu tô achando que essa chuva vai dar um problema aqui, daqui a pouco vamos ficar sem energia elétrica, sem nada. Não conseguir sair daqui, né? Eu já tô pensando aqui na volta. A gente tem, né, no nosso podcast também uma situação em que a gente pede para o entrevistado, né, nos dar algumas fontes de conhecimento e sabedoria, coisas que estejam conectadas ou com o presente ou com o passado, enfim, dessa pessoa. O que você pode trazer para a gente? Pode ser literatura, pode ser filme, pode ser o que quer que seja. Eu me lembro bem, quando eu comecei minha carreira na indústria, eu fui trabalhar numa empresa japonesa. E meus chefes eram japoneses e falavam inglês assim meio macarrônico, mas eu conseguia me comunicar com eles, né? E por estar naquele modelo de trabalho japonês, eu me interessei muito pelo primeiro livro que o Lee Iacocca lançou. E aquele ali foi um grande norte para mim. Isso já tem mais de 30 anos, né? E isso trabalhando em Manaus, no polo industrial da Zona Franca de Manaus. Trabalhei em 2 grandes empresas lá. Me levou para um outro patamar de pensar nas oportunidades que eu poderia ter dentro de uma organização. Tanto que eu tinha essa veia de continuar sendo uma pessoa de desenvolvimento na primeira empresa onde eu trabalhei, mas aí surgiu um desafio novo para eu mudar para uma multinacional muito maior que eu estava e assumir uma área que não era para mim. A área de pessoal, folha de pagamento, benefícios, não era para mim. E foi o primeiro desafio. E lendo o livro do Lee Iacocca, que foi um grande livro para mim, daí me levou para outros caminhos. Então, acho que me marcou sempre. Eu sempre me lembro dele e sempre me lembro do Ricardo Semler, também com o modelo de negócio que ele trouxe para a empresa dele. E depois a gente vai aprendendo novas coisas, né? Inteligência emocional, que tem muito a ver com pessoas, né? Minha experiência fora do Brasil também, para mim, foi muito importante. Eu ter vivido o mundo corporativo das multinacionais, só pedindo informação das empresas onde elas atuavam localmente. Então, isso me deu grandes oportunidades e eu só tenho a agradecer aos chefes que eu tive, as oportunidades que as organizações me deram. E como mulher, eu me senti muito valorizada.
Porque todos os locais onde eu trabalhei como gerente, como diretora, eu era a única mulher. Nunca me senti discriminada. E acho que hoje as mulheres estão já num outro patamar, né? Isso para mim há 30 anos. Mas hoje ainda tem muita mulher, principalmente de periferia, lutando com isso, por esse espaço, né? Então, como disse a Paula no podcast passado, vamos em frente, não podemos ficar parada. Então, eu não posso ficar parada. Muito legal. Muito bem, Cíntia. E o nosso podcast tem a ver com o nosso tagline, né? Que é o nosso propósito, né? E a gente sempre quer ouvir dos nossos entrevistados aqui a opinião deles. O que significa para você gente para negócios? São duas palavras bem fortes, né? Porque quando a gente fala de gente, a gente fala de mente, a gente fala de coração. Então, eu acho que, para mim, tudo que eu fiz na minha vida como profissional de desenvolvimento de pessoas foi olhando essas duas coisas. Eu não vejo essas duas coisas separadas. Então, as pessoas tocam bem seus negócios se elas estão preparadas. Os negócios vão para frente se você tem bons colaboradores, se você trata bem os colaboradores. Então, para mim, não dá para desassociar negócio e gente. E RH, há muitos anos, era folha de pessoal e pagamento. Hoje, RH senta na mesa, né? O RH toma decisão junto com o diretor-presidente, com os outros diretores. Então, acho que gente é que faz a diferença. E só para fechar, na minha última empresa, que foi na Perfect Van Melle, quando eu fui ser entrevistada pelos diretores na época, eu fui entrevistada pelos 5 diretores que estavam no Brasil. Um deles perguntou assim, mas por que gente? Eu falei, porque a gente vai fazer a sua máquina funcionar. Se a gente não desenvolver a pessoa para fazer a sua máquina funcionar, seja uma máquina antiga ou uma máquina nova, como que a gente vai tocar a empresa? Então, para mim, isso tem que estar no coração e tem que estar na mente. Pessoas. Muito bem. Eu falei que se tivesse um trovão aqui, eu ia pular da cadeira, mas quem pulou foi o Thiago ali. Vocês ouviram aquele derrubando alguma coisa aqui? O Thiago é mais medroso que eu, tá? Porque você não apresentou ele no começo do podcast, então ele só para avisar que ele tá lá. Foi para chamar atenção, isso, né? Exato. Só para não esquecer, Thiago Santos, que é o responsável aqui por toda a nossa estrutura, já devidamente apresentado. Então, né, com essa mensagem aqui da Cíntia Bezerra, a gente vai encerrando esse capítulo do nosso podcast. Vocês. Muito obrigado, viu? Obrigada. Parabéns pela iniciativa e que esse projeto, jornada, né? Jornada. Que essa sua escolha venha para te ressignificar, mas ajudar também a sociedade de uma forma ainda mais, né, pujante, ainda mais definitiva. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Obrigada, foi um prazer. É isso. Thiago. Gente, até a próxima então. Acessem sempre nossas redes sociais, nosso site é mhconsult.com.br. MHConsult tem no LinkedIn, Instagram, tem no Facebook. Vocês já sabem encontrar a gente. Quem acompanha a gente já está mais do que habituado aos nossos caminhos aqui, tá? É uma grata satisfação ter pessoas especiais aqui e também contar com a presença, com a sua audiência nos nossos podcasts. É isso. Obrigado. Até mais. Até mais.